modular. E, para iniciar, convido ao palco a moderadora, doutora Ercília Hirota, professora sênior do Programa de Pós-Graduação, Mestrado e Doutorado em Arquitetura e Urbanismo da UEL, PPU-UEL. Seja muito bem-vinda, Ercília. Obrigada, Fabiane. Boa tarde a todos. Obrigada por estarem aqui. O pessoal lá do intervalo, ali, daqui a pouco entra. Eu vou correr aqui, porque a agenda ainda é bastante grande. Vou apresentar aqui rapidinho. Acho que é por aqui. Não, voltou. Pulou. Eu falo aqui também em nome da Aliança Construção Modular. A Aliança Brasileira da Construção Modular é uma entidade que veio a ser criada em fevereiro de 2021 por demanda da indústria, exatamente com essa conotação que a gente está vendo aqui, esse clima de que tem muita coisa para ser mudada, a gente precisa mudar a chavinha para uma inovação mais consistente, mais sustentável, e, para isso, a indústria procurou pela Escola Politécnica da USP para que a gente constituísse um grupo de pessoas, de empresas, nós estamos chamando de... Aqui. Nós estamos chamando de um ecossistema de empresas e academia, preocupados com essa implantação, aceleração, consolidação dessa indústria da construção modular. Pelo nome aqui das empresas, vocês veem que a gente tem grandes empresas, mas temos também startups, temos fornecedores de materiais e componentes, temos as grandes empresas incorporadoras, temos gente ainda incubada e sendo apoiada pela FAPESP no desenvolvimento de tecnologia, enfim. O objetivo desse grupo é reunir forças para alavancar a construção modular no Brasil. A construção modular no Brasil já é uma realidade, né? Então, nós estamos vendo aqui muitas ideias inovadoras, nós vimos no painel materiais, e hoje eu convidei dois representantes bastante importantes dessa aliança. Primeiro, o Paulo Oliveira, que é... Está funcionando. O Paulo Oliveira, que é da Aratal, e é um grande militante, um importante militante em prol da construção modular no Brasil, e o Ramon Bonoff, da Tec Verde, uma empresa com muito orgulho, né, paranaense, bastante madura e que vem trabalhando fortemente na construção modular no Brasil desde 2012. Então, antes de qualquer coisa, eu vou convidar o Paulo Oliveira. Ele também é professor, ele é engenheiro civil, é project manager professional, é gestor de projetos, tem MBA pela FIA-USP, é mestrando em inovação da construção pela Escola Politécnica da USP, é CEO da Aratal. A Aratal, como ele disse, é uma startup, uma empresa de pequeno porte, voltada para a construção modular, presidente do Conselho e coordenador do Núcleo de Conteúdo da C3, que você já deve ter ouvido falar, do Clube da Construção Civil. Atuou por 20 anos como executivo e dirigente da indústria de produtos para a construção, Fosroc, hoje Quartzolite Saint-Gobain, Denver e Sika, e foi, durante 15 anos, diretor de empresas de engenharia, de construção e de incorporação. Por exemplo, a Método, a JHSF e a Brookfield Tegra. Além de ter sido CEO de incorporações, por exemplo, da JHSF e CEO da Mutual. Foi presidente da Associação Brasileira da Construção Industrializada, a ABSIC, e a BCI, né? Conselheiro da revista Tecni, né? Bastante conhecida por nós, coordenador editorial das revistas Pisos Industriais e Impermeabilizantes, coordenou o comitê CT 501 do IBRACON, que elaborou a norma 15050 da ABNT, de revestimentos de alto desempenho de pisos,
E tem mais de 50 trabalhos técnicos publicados no Brasil e no exterior. Escreve artigos sobre tecnologia, inovação, industrialização da construção e construção modular para Building, Construliga e C3, Clube da Construção Civil, e tem um LinkedIn que é bastante disseminado por aí. Acho que eu consegui falar tudo, né, Paulo? Muito obrigada, Paulo, pela sua presença. Ele veio de São Paulo, depois de uma maratona de muitos eventos ao longo da semana passada. Muito obrigada por ter aceitado nosso convite. Quem perdeu a chave do carro vai estar ali na house, tá bom? Paulo, obrigado. Boa tarde a todos. Muito obrigado, professora Ercília. É um prazer estar com vocês. Obrigado também ao querido amigo Sandro, por quem eu tenho grande admiração. Nosso tempo é curto, então vamos direto ao assunto. Não estou conseguindo passar os slides aqui. Bom, primeiro, parabéns aos engenheiros presentes e toda a cadeia de valor pelo Dia do Engenheiro, né? E o pessoal da cadeia de valor da construção, né? Eu não estou conseguindo passar, gente. Obrigado. Nosso tema é desenvolvimento e desafios de uma startup em construção modular, Aratal. Eu vou tentar ser rápido, porque eu sei que o tempo é curto. Eu quero discorrer sobre esses três assuntos, né? O setor de construção, a questão da produtividade, a construção modular e, finalmente, o case Aratal. Bom, falar sobre a indústria da construção civil, a primeira imagem que eu gostaria de trazer para vocês, gente, alguém precisa me ajudar a passar os slides, senão não vai dar tempo. É essa aqui, né? Eu não sei se vocês têm ideia, né, mas o tijolo é a unidade da construção, é módulo da construção, desde 7.500 anos antes de Cristo. Anatólia, Turquia, foram descobertas escavações com obras de tijolos, né? Enfim. Não está passando slide, gente. E a imagem da construção, lamentavelmente, é essa. Eu me enquadro nela, tá? Eu sou construção. Nós somos, na verdade, um grande artesanato construtivo. Bom, falando um pouco sobre produtividade, o setor é gigante, emprega 7% da população mundial, 13% do PIB mundial da construção. Vocês viram aqui, 50% das matérias-primas da construção do mundo vão para a construção, 40% das emissões de carbono são da construção. Apesar disso, a gente não se aproveitou das inovações, né, da digitalização. Então, falando em produtividade nos Estados Unidos, de 47 a 2010, se a gente olhar para a indústria, valor bruto adicionado por hora, a indústria gerou 1.500% de crescimento da produtividade. A construção, vocês estão vendo aqui, 0,1%, perdão, né? Ou seja, a indústria decolou e a construção ficou, lamentavelmente, estagnada. O que as grandes consultorias globais, Fórum Econômico Mundial, estão falando da gente? Estão falando o seguinte: olha, gente, vocês, construção, estão empurrando para baixo a produtividade global. É grave isso, é triste isso, né? Está na hora de vocês pararem de atrapalhar e começarem a ajudar. Esse é o cenário. Bom, se a gente olhar por um outro dado, a população mundial cresce 200 mil pessoas por dia nos grandes centros urbanos. Isso é do Fórum Econômico Mundial, né? Todo esse contingente humano precisa de infraestrutura para habitação, educação, saúde, transportes, etc. Será que a gente está conseguindo atender, né? Vamos ver o mercado brasileiro habitacional. Déficit habitacional, 7,8 milhões de unidades em 2019. Projeção para 2030, 30,7 milhões de unidades. Isso é de um professor da FGV, um relatório que ele produziu para a BSIC com dados do IBGE, né? Ou seja, nós não estamos gerando ganhos de produtividade suficiente para equacionar problemas dessa magnitude. Aqui, as 10 tecnologias mais disruptivas no mundo, segundo o Fórum Econômico Mundial e Boston Consulting Group, né, para a gente conseguir melhorar a produtividade na construção. Qual a primeira delas? Pré-fabricação e construção modular. Não é à toa. Produtividade da mão de obra da construção.
vamos lá. Caiu 4,4% de 2014 a 2019. Isso vem de um relatório chamado Construbusiness, da Fiesp, muito importante para o setor, mais 6,1% em média de 2019 a 2021. Gente, insustentável. Simplesmente não dá. E o que mais esse relatório diz? A adoção da construção industrializada é importante, agrega valor, reduz o tempo de execução das obras, eleva a produtividade, porém, né, ela é incipiente e encontra barreiras tributárias elevadas. E por falar em barreira tributária, eu convido vocês para conhecerem o Brasil Viável, um movimento que ele é realizado pelo C3 e pelo CTA em Redes, em prol do avanço na industrialização da construção no Brasil. Na verdade, o Brasil Viável foi lançado em junho do ano passado, né? E ele tem várias plataformas, mas a gente mapeou as 7 principais barreiras que impedem o avanço da construção, que estão aqui nesse quadro, e eu quero destacar 2 delas, que são 2 travas gigantes, né? Que é justamente a questão tributária, a falta de isonomia tributária entre a construção tradicional e a construção industrializada. A gente paga IPI, ICMS e briga com 5%, 3% de ISS, é injusto, né? Para entregar mais rápido, com melhor qualidade e melhor desempenho. E os modelos de financiamento e crédito imobiliário. Bom, conheçam o Brasil Viável, façam adesão a esse movimento, não custa absolutamente nada, mas é importante a gente ganhar massa crítica para defender essas pautas e trabalhar para destravar essas barreiras. Construção modular, segundo a McKinsey, né, 130 bilhões de dólares é o que ela vai produzir em 2030, só nos Estados Unidos e na Europa, com grandes outras vantagens que vocês estão vendo nesses slides. A construção modular como conceito, né, segundo o Modular Building Institute, é um método ou processo de construção onde módulos individuais são independentes ou montados em conjunto para compor estruturas maiores. Se a gente colocar esses módulos horizontalmente, é uma habitação térrea. Se a gente empilhar, são edificações verticais, né? Ela pode ser permanente, pode ser temporária, né? Relocável, portanto, garante a portabilidade, né? E também os módulos, eles podem ser painéis 2D ou podem ser módulos volumétricos 3D. Tá. E eu vou falar sobre o case Aratal, uma startup de construção modular. Próximo, por favor. Essa é a grande pergunta, né? Quem nunca teve problema com custo, prazo e qualidade nas obras, independentemente do nosso papel na cadeia de valor, né? Próximo, por favor. E o que o nosso amigo está berrando aqui são os grandes problemas que a gente enfrenta. E esses problemas, eles afetam tanto o desgaste dos clientes, né? Pode ir passando, por favor, né? A própria relação do cliente com o setor, a imagem do setor. E os investidores muitas vezes fogem, eles preferem ir para outros setores, onde eles tenham um retorno mais previsível do capital investido. Próximo. E a solução que a gente busca aqui, traz para vocês, ela é uma solução muito boa, tanto B2B como B2C. Obrigado. Então, para a incorporadora, para a loteadora, é uma chance de multiplicar a VGV, aumentar o percentual de conversão de vendas, reduzir custo de marketing e vendas. Para o cliente, é uma experiência de compra que ele nunca teve, não tem que se preocupar com gestão de empreiteiros e tem segurança no cumprimento de custo e prazo. Se isso é seguro, para o investidor, também é segurança no retorno do capital investido, né? Então, garante previsibilidade, simplicidade, rapidez, conforto. A jornada do cliente é disruptiva. Isso tudo aqui só vale se a jornada do cliente acontecer, e eu vou mostrar isso para vocês daqui a pouco. Por isso, a gente protocolou um pedido de patente para ela. E garante fidelização, mas não fidelização do cliente no ciclo de vida do produto. Então, a engenharia da Aratal tem 3 pilares: pré-construção, BIM, um projeto integrado em BIM, é um projeto de cadeia de valor, a indústria participa dos projetos com a gente, e a Fast Construction. A pré-construção, porque é a forma mais rápida e econômica para a gente chegar a qualquer produto de engenharia que a gente quiser. A Fast Construction, porque é a rota mais rápida e direta para compactar o processo construtivo, o processo de projeto e de construção, né? Com isso, a gente garante até 50% de redução de prazos e até 20% de redução de custos. Claro que isso exige escala, né? Bom, o foco é o mercado imobiliário de médio e alto padrão, condomínios, né?
E os clientes-alvos são as incorporadoras e loteadoras que tenham interesse na venda financiada conjunta, né, de lote com casa. O produto da Aratal tem algumas características. Primeiro, é um sistema híbrido. Ele é modular 3D mais 2D. Isso garante mais economia de transporte, menor redundância de elementos estruturais e a construção off-site aberta. A gente não escolhe chassi estrutural. Pode ser qualquer um desses que vocês estão vendo aqui. Não escolhe os painéis de vedação externa, interna, de cobertura, de laje e de piso. A equipe de projeto define aquilo que é melhor para cada tipologia. Não vai dar tempo para mostrar isso em detalhes para vocês, mas isso é um banheiro pronto. A estrutura em amarelo, em light steel frame, nesse caso, e também em perfis galvanizados leves. Light steel frame engenheirado, ela só pesa 118 quilos. Isso é feito por uma racionalização. A gente usou um exoesqueleto para poder içar e transportar esses módulos, não transferindo esses esforços para os módulos, né? Isso é para a Casa Verde Amarela, faixa 3. São 3.500 unidades. A gente já tem um protótipo que em breve será fabricado e montado, mas já está validado. Essa operação deve começar em abril, maio do ano que vem. Não vou falar sobre produto, a gente não vai ter tempo aqui, né? Fica para uma próxima oportunidade, mas tem várias inovações que garantem redução de energia, de consumo de água, enfim. As soluções são sustentáveis, né? A gente já projeta com eficácia hidroenergética, 80% menos de resíduos. Manutenção é desenhada para ser rápida, para ser fácil, né? Os nossos focos, nosso objetivo, né? Nosso propósito é transformar a construção numa fábrica de edificações com excelência na fabricação e montagem e na logística e no supply chain. 85% do que a gente faz é no chão de fábrica, com processo controlado, só 15% no campo. É no campo que a gente sabe onde a gente tem os problemas. Problema climático, né? Gestão de grande contingente de mão de obra direta, problema de segurança, e não é nada disso que a gente quer, né? E é uma operação passível, escalável, e ela é passível de franquia. Nosso crescimento não vai ser através de verticalização de fábricas, mas de franquear fabricantes e montadores. É como se a gente fosse uma montadora de carro. A montadora, ela compra os insumos industrializados do mercado, a única coisa que ela faz é o chassi, acopla esses insumos e chega ao produto acabado. A gente também compra uma viga cortada, furada, dobrada, uma chapa cimentícia, monta o chassi estrutural, seja ele do que for, acopla esses componentes e chega ao produto acabado. A diferença é que o carro é 100% off-site e o produto da Aratal é 85% off-site. Aqui é a jornada do cliente. No mercado imobiliário, um imóvel não é só um ativo, é um sonho de consumo. E poder participar da escolha desse ativo e da customização é muito importante. Eu usei isso na minha pesquisa de mestrado, justamente para me aprofundar e tentar entender o que o cliente quer, o que ele quer escolher, o que ele precisa. E o que eu vou mostrar para vocês aqui num vídeo rápido é exatamente como funciona essa jornada do cliente. Como se fosse um Lego. E podemos escolher diferentes modelos, peças, kits de acabamentos e opcionais para customizar o produto e criar a casa dos nossos sonhos. Tudo isso é tão bom que parece não ser verdade, mas para deixar claro como funciona, vamos apresentar a você a jornada do cliente da Aratal. Um processo com pedido de patente protocolado, onde você participa de todas as etapas da construção do seu sonho. O estande de vendas do empreendimento é uma casa modular da Aratal. Lá, disponibilizamos um arquiteto especializado que opera um totem com um software de realidade virtual 3D e algumas telas de LCD, em que você e sua família, orientados pelo arquiteto, podem montar a casa de acordo com as suas necessidades e preferências. Você escolhe o modelo da casa, as opções de planta com os cômodos que quer, passando pelos kits de acabamentos, iluminação, automação, climatização, acessórios, lazer e energia fotovoltaica. Você ainda pode selecionar os seus móveis, armários planejados e eletrodomésticos. E opta pelo seu paisagismo e, se desejar, até por ter uma tomada para carregar carro elétrico. Concluídas as escolhas, em tempo real, o software gera automaticamente o orçamento da casa e ainda é possível fazer ajustes para compatibilizar a customização com o seu orçamento. Depois disso, o sistema emite o orçamento revisado, o memorial descritivo de acabamentos e a minuta de pré-contrato. A
Assinando esta minuta, você recebe, na hora, um modelo em miniatura da sua casa feita por uma impressora 3D. Na sequência, você faz o download de um aplicativo no seu celular para acompanhar em tempo real o cronograma de fabricação dos módulos e da montagem da sua casa no terreno. Tudo isso com imagens atualizadas. A fabricação e montagem é rápida, com materiais de alta qualidade e ainda com segurança na entrega, cumprindo o preço e o prazo contratados. Sua casa será entregue em até 120 dias, prontinha para você se mudar do jeito que você escolheu no totem. E você nunca terá que lidar com profissionais de obra ou com empreiteiros. Como é possível gerar economia, compactar o prazo de projeto e construção, usando ainda os melhores materiais e sistemas construtivos? A engenharia e projeto da Aratal são estruturados por 3 pilares: a pré-construção, a fast construction e o projeto integrado em um modelo BIM, simulando virtualmente a construção da sua casa módulo por módulo antes mesmo do processo de fabricação e montagem. A equipe da Aratal é treinada com as mais modernas metodologias e ferramentas como engenharia e análise do valor, target costing, engenharia simultânea e lean construction. Tudo isso para garantir prazos curtos, alta qualidade e durabilidade, além de um fluxo ágil e contínuo para o suprimento de materiais, fabricação, transporte e montagem da sua casa. Os produtos da Aratal são economicamente viáveis e sustentáveis. Projetados para terem eficácia hidroenergética, geram 80% menos de resíduos que a construção tradicional, têm baixa geração de ruído e de poeira e ainda menor custo de manutenção e operação. A Aratal ainda oferece um sistema de coleta e reuso de água de chuva, de aquecimento solar e um kit que permite desperdício zero de água tratada durante o processo de aquecimento de água para o banho. Aratal, transformando a construção numa fábrica de edificações. Bom, espero que tenha ficado claro. Agora um pouquinho de portfólio. Isso é uma operação de student housing, são prédios relocáveis, então eles podem ser desmontados e montados em outro terreno. É para terreno alugado, né? E eles têm uma inteligência modular diferente. Vocês estão vendo em azul embaixo, nessa plantinha, as torres com os banheiros prontos. Então, não tem redundância de laje, são colocados por fora dos prédios com muita facilidade. Não é uma operação de guerra que geralmente a gente tem quando monta banheiro pronto. Aqui é um empreendimento em Santo Antônio do Pinhal, 56 casas de alto padrão que vão ser vendidas em multipropriedade, né? Não vou falar detalhes desse empreendimento, mas ele está em aprovação de projeto legal e licenciamento ambiental, deve ser iniciado no começo do ano que vem. Essa é uma casa que vai, a primeira casa da Aratal, que vai para o empreendimento Alfa Castanha Itu. Vocês estão vendo do lado esquerdo, esse material amadeirado da fachada é painel isotérmico, à direita são chapas cimentícias. A gente mostra o produto modular com modular, não faz tratamento com telinha, base coating, etc. Né? Interior dessa casa, planta principal, ela tem variações, né? Aqui ela já está preparada para PCD. Tudo que vocês estão vendo em azul são módulos 3D. Tudo que tem muita instalação hidráulica e elétrica, a gente prefere fazer 3D. Em vermelho, a gente faz com painel de piso, vedação externa e interna e de cobertura. O ângulo de cobertura da casa pode variar para modificar produto. Pode receber um telhado verde sobre cobertura plana, né? Todo o projeto foi desenvolvido em BIM, né? Até o 5D. Esse é um produto dessa mesma família. Aqui é uma casa compacta, que é feita com 2 módulos. O primeiro módulo à direita é um módulo de 63 metros quadrados. Quando a família quiser, compra o módulo adicional, que está do lado esquerdo, e ele é encaixado aqui de uma forma simples. Como a professora Ercília falou, daqui a pouco eu mostro, não é o slide que eu queria esse, mas, enfim, aqui a gente tá no mapa das principais Construtecs brasileiras da Terracota Ventures, a gente está muito contente com isso, né? Em 2022, convido vocês para conhecer o site, tem mais de 600 artigos técnicos importantes sobre todos esses temas que estão aqui, né? Agora sim, professora, isso já mostrou a Aliança Construção Modular, a gente tem orgulho de fazer parte desse time, assim como da Rede da Construção Digital Industrializada e Sustentável do CTA em Redes, né? E somos uma empresa DNA USP. Estágio de desenvolvimento da Aratal, eu vou pular, nós estamos iniciando a operação. Os desafios, né? Só para a gente encerrar, né?
Brasil não é um país para amadores, dizia Tom Jobim lá atrás, né? A primeira vez que eu empreendo, eu estou apanhando que nem cachorrinho. Tá? Não está fácil, mas a gente chega lá. Estruturação financeira, na perspectiva de investidores, né, é muito diferente. Para quem trabalha com fintech e proptech, são MVPs menores, mais fáceis de aprovar, e uma Construtec é uma tese de investimento não tão bem incentivada no Brasil, vamos colocar dessa forma, né? E tem um desvio de rota. Eu estou tendo que montar uma outra startup para pilotar a jornada do cliente, né? O pessoal de realidade virtual resolveu mudar para metaverso no meio do caminho, então a gente está desenvolvendo esse desafio. Em 60 dias está pronto para a primeira casa, né? Chama VRCX, Virtual Reality Customer Experience. Bom, conclusões. Não tem mais espaço para artesanato construtivo, né? Nós temos que ganhar vorazmente produtividade no setor, né? Senão a gente não atende o crescimento da demanda, temos que entregar mais com menos resultados, nós somos um país pobre, isso é importante. A industrialização não é mais uma alternativa, é uma solução para o setor. Não vai ter como produzir daqui a alguns anos, gente, se a gente não industrializar. Isso é verdade, né? Não basta a gente querer ser indústria, a gente tem que fazer uma revolução, oxigenar as lideranças. Tem muitos jovens aqui, né? Vocês são agentes de transformação, nós já estamos passando o cajado para vocês, então, assumam, tá? Adotar ferramentas e tecnologias para que geremos, de fato, ganhos substanciais de produtividade, né? Produtos inovadores, mais sustentáveis, etc. E está na hora da gente se livrar das amarras, confiar no caminho, promover as mudanças necessárias e transformar a construção numa indústria moderna e eficaz, como está fazendo o nosso amiguinho aqui. Vamos soltar as rodinhas, tá certo? Gente, é isso. Obrigado, tá? Obrigado. Gente, obrigada, Paulo. Eu espero que vocês tenham se inspirado bastante. Vejam bem, o Paulo é um profissional de muita jornada, né? Tem muita experiência, começou na área de materiais, está aí empreendendo pela primeira vez, como disse, apanhando. Esse é o QR Code, vocês, eu espero que vocês não percam tempo, por favor, registrem as suas perguntas, porque o nosso tempo de pergunta vai ser curto, porque o Paulo tem voo para pegar daqui a pouco, tá? Mas, sem demora, eu quero convidar, então, o Ramon Paulov, um jovem engenheiro formado lá em Pelotas, engenheiro civil pela Universidade Católica de Pelotas, industrial madeireiro pela UFPEL, especialista em Lean Manufacturing pela PUC do Paraná. É também especialista em negócios para a indústria 4.0 pela FIA, e tem MBA em gerenciamento de projetos pela Unicinos, ou seja, estudar é sempre necessário, não pode parar. É certificado pelo MIT em design de plataformas de produto em Six Sigma pela IASSI. Atua em construção modular off-site desde 2012 pela Tec Verde. Foi mais ou menos quando a Tec Verde entrou em operação, então ele é um dos pioneiros da Tec Verde, com especialista tanto na fabricação, né, onde foi engenheiro de processos na primeira fábrica com produção em escala de habitações no Brasil, quanto em obras no sistema Lightwood Framing, onde foi engenheiro residente na obra do primeiro prédio multifamiliar em sistema off-site no Brasil. Foi gerente de engenharia de processos na companhia, né, na Tec Verde, por 4 anos, e atualmente é o responsável pelo Departamento de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação, com foco no desenvolvimento de tecnologias de produtos e processo da construção off-site. Ele é um grande parceiro também da Aliança Construção Modular, tem contribuído bastante para o nosso crescimento. Fica à vontade. Obrigado, Ercília. Boa tarde, pessoal. Bom, para mim é uma satisfação poder estar dividindo o palco com o Paulo, que já conheço há algum tempo, mas hoje presencialmente. A pandemia acabou nos distanciando, já demos até aula juntos, mas hoje presencialmente. Uma lenda que advoga em prol da construção off-site e modular. E é muito bom estar aqui representando a Tec Verde, uma empresa paranaense, então estou apresentando um case local, digamos assim, e representando também a aliança da construção
modular, da qual nós fazemos parte. A Tec Verde talvez já seja conhecida por alguns de vocês. A gente já deu bastante palestra em Londrina, já tem obras aqui. Então, mas talvez para outros não seja conhecida. Vou fazer uma apresentação tentando, digamos, nivelar isso inicialmente, mas eu vou hoje tentar entrar dentro, digamos, da caixa preta da Tec Verde e atualizar vocês de como que está organizado o nosso processo de inovação, remetendo especificamente à temática desse fórum. E vou atualizar vocês sobre o que a gente está fazendo, quais são os nossos desenvolvimentos mais atuais. Bom, a Tec Verde, então, detém uma fábrica que tem o maior track record de metros quadrados construídos em sistemas industrializados na América Latina, até então, pelo menos. Ela foi fundada em 2009, com a missão de tornar o setor da construção civil mais industrializado e sustentável. Aqui vocês podem ver à esquerda uma imagem da nossa primeira fábrica, que é na cidade de Pinhais, foi na cidade de Pinhais, essa foto de 2010. Hoje uma imagem da nossa fábrica atual, que foi implantada em 2015. E eu trago isso junto com um resumo do nosso histórico, alguns pontos relevantes, até para tangibilizar aqui que a nossa jornada foi gradual. A Tec Verde também nasceu como uma startup. Os seus fundadores eram colegas de faculdade na UFPR. Teve alguns investidores anjos no início da sua jornada para conseguir startar a sua operação, ainda numa fábrica muito pequena, só com uma estação de trabalho. Nós tínhamos que fazer um painel, tirá-lo da fábrica para fazer outro painel, basicamente. Hoje a gente tem uma linha de produção, inclusive com processos automatizados. Bom, outros highlights da história da Tec Verde: em 2012, a gente conseguiu certificar a tecnologia por meio de um DATEC, que nos permitiu financiar, ter as mesmas condições de uma construção convencional para entrar, inclusive, com obras em escala, obras de programas governamentais. A Tec Verde iniciou suas operações fazendo casas mais de alto padrão. Em 2015, então, foi a fábrica nova. Em 2016, lançamos os primeiros prédios, empreendimentos de prédios, em sistema Light Wood Frame. E em 2018, tivemos o primeiro empreendimento a receber o selo Green Building Council, também um empreendimento focado no segmento de interesse social de edifícios, no Brasil. Em 2020, mais um marco importante, que foi a aquisição da Tec Verde pelo uma joint venture dos grupos Etex e Arauco, que são duas multinacionais. Bom, aqui, trazendo um pouco desse viés corporativo, para quem não conhece, Etex e Arauco estão presentes aí com mais de 100 fábricas em todo o mundo, e hoje a Tec Verde faz parte de um pool de empresas de construção off-site, não só em madeira, mas também em steel framing e escritórios de projeto na América do Sul e na Europa, que nos coloca com a capacidade, suportada por esses dois acionistas, de ter acesso ao que tem de mais inovador em termos, inclusive, de novos materiais para construção civil, centros de P&D que eles têm aqui na Europa e na América Latina. A Tec Verde teve alguns prêmios importantes ao longo dessa jornada, tanto internacionais quanto nacionais. E aqui, uma visualização da nossa fábrica. Os vídeos estão no YouTube também, além desse tem outros. Nosso processo nasce todo no modelo virtual, o BIM, como todos salientaram até aqui, é essencial para qualquer sistema construtivo, para a construção off-site, talvez ainda mais pela complexidade que a gente assume em praticamente decompor um sistema construtivo em vários elementos que são produzidos paralelamente e precisam encaixar perfeitamente isso no campo. Isso é um desafio muito grande, que demanda de tecnologia, de software e de pessoal muito treinado para conseguir atender esse desafio. Aqui um case na cidade de Pinhais. Hoje, a Tec Verde está atuando em 3 frentes de negócio. Temos os projetos habitacionais em escala,
projetos habitacionais para o cliente final, que é uma vertente de negócio chamada Tech Home, e projetos especiais, que são mais negócios corporativos, escritórios, salas de aula, hospitais. Alguns dos empreendimentos realizados, esse daqui especificamente em Londrina, um empreendimento da construtora Prestes, onde nós tivemos a oportunidade de participar, produzindo e montando esses blocos. Para vocês terem ideia, um bloco desses aqui, com 4 andares e 16 apartamentos, é montado chegamos nesse empreendimento aqui a bater recordes de montagem em 6 dias, incluindo a estrutura de telhado, que é montada em paralelo, com uma equipe de 7 pessoas. Nós começamos, como eu falei, fazendo residenciais de alto padrão, naquela fábrica menor, até por uma questão de viabilidade da tecnologia. Ainda não tínhamos uma tecnologia viável, além da questão da certificação dela por meio de um DATEC para as habitações em escala de interesse social. Então, a história da Tec Verde começou fazendo casas como essa. Depois entramos em negócios corporativos, tanto edificações fixas quanto realocáveis, módulos de lojas, um negócio que reativamos mais fortemente agora, depois da pandemia. Também em prédios comerciais já tivemos algumas experiências. Casas em condomínio, habitação de interesse social, temos muitas obras já realizadas. Também casas em condomínios, um padrão um pouco superior, além dos edifícios que eu já falei para vocês. E o modelo de negócio específico Tech Home, que é uma solução para loteamentos direto para o cliente final, que combina a solução construtiva com uma solução de financiamento da construção. É uma parceria entre a Tec Verde e uma fintech chamada Homeland. Como é que a gente endereça isso? Tudo com a base no mesmo sistema construtivo. Um sistema construtivo que tem um painel com suas camadas, mas não só esse painel, mas uma série de subsistemas que se integram nesse painel, e todos instalados em fábrica, levados até o canteiro para atividades que a gente gosta de chamar de plug and play dos sistemas prediais. São painéis de parede, painéis de piso, módulos, nesse caso, um módulo de banheiro, e outros elementos, como escadas, treliças e alguns elementos volumétricos de acordo com o tipo de projeto. Então, isso tudo a gente combina em uma solução que pode ser painelizada 2D, feita aqui na nossa fábrica e transportadas em painéis. Uma solução inteiramente modular, também fazemos, inclusive combinando algumas vezes a madeira com o aço. E uma solução híbrida, que é um meio do caminho que tem sido, hoje, o nosso principal foco, que é extrair o melhor de cada abordagem, modularizando aquelas que têm mais valor agregado, mais instalações, mais atividades em campo. E, dessa forma, a gente consegue endereçar projetos como esse, que foi o primeiro projeto que a gente trabalhou com alguns elementos volumétricos híbridos junto com sistemas painelizados. Foi também o empreendimento que ganhou o selo adquiriu o selo do Green Building Council. Então, do âmbito de sistema construtivo, até pegando uma referência do que o Paulo mostrou para vocês em relação àqueles relatórios da McKinsey, nós temos essas possibilidades de flutuar entre abordagens 2D e 3D, e o que a gente faz é, de acordo com cada desafio, com cada segmento de negócio, buscar esse mix, visando potencializar o sistema construtivo. A gente costuma apresentar isso como sendo um nosso orientador de mindset, a casa da construção industrializada, adaptada lá da casa da Toyota. Temos nossas bases, assim como a Aratal, construção enxuta, o BIM e o design para manufatura e montagem, usando o BIM como meio para isso, com pilares de entregas por meio desses kits de partes que são combinados, configurados para atender programas específicos de cada projeto. E, ao buscar atender esses programas específicos, essa nossa plataforma de produto, ela justamente trabalha com estratégias de potencialização dos benefícios da construção off-site. Porque nós temos custos inerentes à construção off-site que eles vão instalar uma estrutura de fábrica, um custo logístico, um custo até mais elevado da matéria-prima, são materiais mais nobres em geral, um custo de engenharia superior, porque demanda um ciclo de desenvolvimento maior, mas os reconhecidos benefícios de prazo, redução de desperdícios, produtividade e qualidade
quando equilibrados na medida certa, podem mitigar esses custos fixos e potencializar a tecnologia. É isso que a gente busca por meio de uma plataforma de produtos. Hoje, a nossa abordagem por muito tempo teve essa característica que a gente chama de engineer to order, que basicamente você recebe um programa, recebe um projeto, que às vezes até já está concebido para outro sistema construtivo, adapta ele para essa tecnologia e tem a melhor eficiência possível diante das restrições. Então, você engenheira de acordo com o pedido. Hoje, a nossa abordagem ela é para alguns produtos make to order, que é pré-desenvolver completamente a engenharia de um produto e colocá-lo no mercado, mas, na maioria dos casos, é desenvolver uma plataforma de componentes, de kits, de elementos que são configuráveis numa estratégia que chamamos de configure to order, que a gente consegue trazer alguns benefícios com essa estratégia em termos de economia de escala, em termos de eficiência operacional. Opa, voltei. Para dar vazão a esse desafio, né, o BIM é uma ferramenta, né, um processo, digamos assim, essencial, mas não único. Como o Paulo ressaltou, a abordagem de engenharia simultânea, ao longo do tempo, foi um aprendizado que a gente viu como sendo essencial para fazer desenvolvimento de produto e processo ao mesmo tempo. E, com isso, a gente conseguir endereçar esses desafios inerentes a um sistema de construção modular, off-site, por meio de uma diferente abordagem na fase ainda de projetos, com muita prototipação, muita validação, porque em uma linha de produção nós não temos espaço para leitura e interpretação de projetos. Por mais que tenhamos toda uma modelagem 3D, podemos até trabalhar com realidade virtual em alguns momentos. A nossa visão é que, numa fábrica, numa linha de produção contínua, o segundo conta. A nossa métrica é minutos, consequentemente, o segundo conta. E o design de um produto voltado para a manufatura, voltado para a montagem, precisa ter essa abordagem de desenvolvimento diferenciada. O nível de detalhamento tem que ser muito alto, mas esse nível de detalhamento vai dizer, algumas vezes, que a construção é execuível, é robusta, atende os requisitos de performance, mas não necessariamente que você vai ter produtividade fazendo isso. Então, a integração desse detalhamento com os processos é que fazem a gente atingir esse objetivo. Isso inicia lá na engenharia de suprimentos, na escolha dos fornecedores corretos, que atendam às tolerâncias necessárias, passando pelo balanceamento de uma linha de produção, treinamento. Hoje, a gente viu a necessidade de estar investindo, inclusive, num centro de treinamentos próprio, porque a gente não consegue capturar no mercado profissional pronto para fazer essa produção, para fazer essa montagem. As condições de segurança do trabalho pensadas desde as primeiras fases do desenvolvimento do produto, o produto pensado para manufatura e para montagem, como eu falei, e aí, por fim, você trabalha o controle do processo e a retroalimentação desse sistema. E aqui eu vou entrar na parte que eu vim para falar, na verdade, que vejam que a apresentação ela começou, talvez, de trás para frente, falando do comercial, lá, quais são os nossos produtos, algumas características da nossa operação, como a gente trabalha em engenharia. Mas, antes da engenharia, hoje a gente tem estruturado uma área de P&D e inovação, que é a área que eu toco aí na Tec Verde há aproximadamente 1 ano. A gente formalizou essa área para tanto estimular o espírito inovador que está presente no nosso time, ele tem essa característica. Nós temos uma estrutura que dá apoio e reconhecimento para projetos de melhoria contínua, trazendo para a linguagem de projetos de tecnologia até TRL7, né, que o pessoal da Monte estava mostrando, em que nível de maturidade estava cada tecnologia, enquanto que nós temos em paralelo também para projetos um pouco mais transformacionais, que impactam o nosso DATEC, que impactam norma, que demandam ensaios, uma equipe interna de desenvolvimento que tem o know-how de ponta a ponta da cadeia, pessoas com experiências na obra, com experiências na fabricação, para fazer o desenvolvimento de novos produtos, de novos sistemas, que vêm a compor a nossa plataforma. E também a base de tudo, que é a melhoria contínua pelos operadores no chão de fábrica, que é algo que a gente também dissemina bastante internamente.
Então, a gente tem uma estratégia de inovação que trabalha em 3 horizontes, um horizonte focado em otimização das plataformas atuais, desenvolvimento de plataformas adjacentes, focando em novos mercados a partir de técnicas construtivas que nós já dominamos, e a parte de inovação tecnológica, onde desenvolvemos novas plataformas de produto. Isso por meio de um pipeline, de um sistema de inovação que nós criamos, que vai desde a inspiração, uma constante alimentação de benchmarking, bastante benchmarking internacional, até provas de conceito intermediárias, ciclos de aprendizagem e amadurecimento, até a implantação disso em uma operação nossa. Então, dentro desse ciclo, Tec Verde, desde quando foi fundada, tem essa prática de estar buscando conhecimento fora, trazer, adaptar às nossas condições, às nossas restrições. Uma vez que uma inspiração vira uma ideia de projeto, prototipagem é uma prática essencial. Nós, talvez, não sei se é um cargo comum, mas nós somos uma empresa que tem 2 prototipistas de carteira assinada que ficam o tempo inteiro fazendo protótipos. E a agenda deles é cheia, são concorridos. Depois dessa fase de prototipagem, que também a gente aproveita para, digamos, reduzir um pouco dos custos de homologação de uma tecnologia, porque para fazer ensaios nos institutos de pesquisa, isso é pesado. Então, uma fase dentro de casa com protótipos, às vezes de baixa fidelidade, para depois a gente estar comprovando desempenho junto com instituições técnicas avaliadoras. E isso vai fazendo com que a gente tenha incrementos ao longo do tempo no nosso sistema construtivo. Aqui peguei um case dos prédios, como que a gente foi gradativamente aumentando o nível de industrialização, trazendo mais sistemas, e a gente sempre com uma lupa ali para o futuro, orientando os novos projetos que entram dentro daquele pipeline de desenvolvimento. E aí, assim, a gente desenhou um sistema gerenciável da inovação tecnológica dentro da empresa, que começa com essa inspiração, vai para um roadmap de tecnologia para trazer a visão, e essa visão inspirando o início das pesquisas que transformam ideias em projetos, projetos em protótipos, protótipos em ensaios, ensaios em todo o material informacional necessário para entrar em produção, e depois o comissionamento, que esse nosso time de inovação, digamos, vai junto para a obra para implantar uma solução nova. E a gente fica fazendo esses ciclos de update que alimentam, então, essa plataforma de produtos que eu falei para vocês, que integram uma plataforma de kits e componentes, mas os processos fazem parte da plataforma também, conhecimento, as pessoas, de forma que a gente tenha uma plataforma configurável, que algumas vezes ela é mais utilizada na essência, mas não necessariamente para tudo dentro de um determinado produto precisa vir da plataforma. Também existe a possibilidade de combinar isso com algumas soluções novas, e esse é o nível de comunalidade que utilizamos dessa plataforma, é algo variável que nos dá essa flexibilidade de acordo com o segmento de negócio e o tipo de projeto. Por fim, a gente, desde o princípio, a Tec Verde já se apoiou muito em subvenção econômica, como está acontecendo com a Mush. Sim, uma startup, não tinha os recursos necessários, mas até hoje nós temos alguns projetos junto com a equipe do Senai, aqui com outras startups também. E essa é uma prática nossa que a gente vem reforçando. E aqui trazer um case para mostrar que esse ciclo é longo. Esse projeto aqui, de uma casa pronta em um dia, focada numa habitação de interesse social, que atenda todas as normas de performance de edificação, de desempenho de edificações no Brasil. Começou em 2018, nós ganhamos o prêmio CEBIC de Inovação e Sustentabilidade na categoria de P&D com esse projeto, e agora, em 2022, a gente está lançando esse produto no mercado, para vocês terem uma ideia do quão longo é esse ciclo. Então, nesse projeto, a gente se propôs a fazer um kit de casa que fosse inteiro num caminhão e, recebendo uma fundação, ao final do dia conseguisse entregar essa casa funcional para o cliente, até, no caso dos loteamentos, para tirar o habite em um dia. Com uma equipe multifuncional de 7 pessoas. Então, esse daqui foi a provocação.
porque nós fizemos isso daqui e não era replicável. Isso aqui está dentro de um pavilhão, num ambiente controlado, inclusive com alguns pesquisadores da USP que estavam utilizando, o pessoal do Fabiano lá, estava utilizando no capacete dos operadores e nos painéis, uma tecnologia ultra-wideband que o pessoal usa para fazer rastreamento de jogador de futebol americano, campo de calor, esse tipo de coisa. Foi um grande experimento, não era replicável, os insumos não eram homologados, importamos materiais que não estavam disponíveis no Brasil, mas a gente mostrou que era possível. Mas sabendo que era possível, a gente botou um plano e foi lá e fez agora o produto que a gente está lançando. E esse produto então teve esse roteiro de desenvolvimento, a gente está chamando ele de Casa 1.0, que a Casa é o primeiro produto, mas ele, a partir dessa validação, ele gera uma plataforma de uma família de produtos com essa característica, com esse nível de industrialização, que começou naquele roteirinho lá, fazendo os updates, algumas rodadas, algumas validações, algumas obras que fizemos validações definitivas em campo, até nós chegarmos na versão final, e agora a gente está submetendo, inclusive, uma revisão do nosso DATEC com as novas soluções técnicas que foram desenvolvidas. E esse produto, né, que eu estou trazendo aqui como um case, ele teve o objetivo, um foco, né, de uma nova proposta de valor. Claro, nesse recorte que a gente está falando de casas, em escala de mudar um pouco do conceito de um canteiro de obras. Esse produto ele se torna competitivo, porque nós pegamos algumas questões inerentes de um canteiro tradicional, onde boa parte dos custos está em tempo não produtivo, espera, retrabalhos, estoque, e por meio de uma tecnologia que, talvez num custo direto, ela tenha até um custo superior, a gente ataca esses desperdícios para viabilizar ela, mesmo nas faixas de entrada de programas de habitação de interesse social. Então, é uma inovação tanto no sistema construtivo como no próprio sistema de desenvolvimento do produto para potencializar a nossa tecnologia. Não é um projeto que veio até nós e adaptamos para o Proudframe, digamos assim. E com ele a gente sai de uma obra que tem um cronograma que é sequencial, fragmentado, para uma montagem com trabalho padrão que acontece por uma equipe multifuncional, ao invés de múltiplas etapas e equipes que tem todas as perdas de informação que a gente sabe que podem acontecer durante essas etapas, a gente elimina completamente com essa estratégia estoques e movimentação de matéria-prima em obra. 100% da matéria-prima vai para a fábrica, é transformada em painéis, é transformada em módulos, é transformada em kits, que vão para a obra, a cada caminhão, 2 casas, e as 2 casas são montadas em um dia. É uma obra, para você ter uma obra assim, almoxarifado, por exemplo, né? Tudo que chega é transformado naquele dia, com 0 estoque e com uma unidade feita por vez, então com terminalidade. O trabalho em progresso é uma casa, ou 2 nesse caso aqui, né? Que são 2 equipes de montagem simultaneamente para integrar isso com a logística, que vão 2 casas. Então o canteiro fica extremamente enxuto. Vocês imaginem os controles de um canteiro. Às vezes a gente vai fazer um canteiro de 500 casas. Você imagina que você pode estar na casa 100 e na casa 300 em processo ao mesmo tempo. Dessa forma, a gente avança com terminalidade, isso tem muitos ganhos. Não existe nesse produto transformação de matéria-prima em obra, não existe corte, não existe usinagem, só parafusamento. A gente elimina um elevado atrito entre atividades para uma interface extremamente limpa. A única coisa que a gente não faz nesse produto é pintar, basicamente, aplicar revestimento de piso. Então, essa fica até uma parte de customização. Então, é uma interface muito limpa, porque a elétrica e a hidráulica são funcionais. E a gente consegue até oferecer esse produto por não ter uma mobilização de canteiro, uma estrutura de canteiro pesada, para trabalhar isso praticamente com 7 montadores. A gente consegue até atacar um mercado mais pulverizado, remetendo essa nossa estratégia focada em loteamentos. Então, aqui, para exemplificar, é um kit, né, que compõe por alguns elementos, uns painéis, módulos. Aqui é um módulo que integra banheiro, cozinha, lavanderia. E, ao final de um dia, a gente tem uma casa composta por um módulo 3D, 7 painéis de parede, 3 painéis de forro, 3 painéis de platibanda, 5 elementos de cobertura, um kit de telhas, elementos de arremate, kit de rufos metálicos que são feitos em fábrica também, kit de fixadores. Entregamos a casa nesse aspecto aqui, ao final de um dia, com uma equipe de 7 pessoas, com 85% do escopo
realizado, habitação estanque, com elétrica e hidráulica funcionais e pronta para receber acabamento. Então, com esse case aí eu finalizo. Agradeço o convite e fico aqui à disposição para as perguntas. Obrigada. Paulo, por favor, vamos compor a mesa. Recebi aqui 2 perguntas apenas, mas vocês ainda têm o QR Code ali para encaminhar novas perguntas. O Pedro Leite perguntou, durante a palestra do Paulo, e eu acho que vale a pergunta também para o Ramon, sobre o uso do PEX. Né? Então, numa construção modular, o que funciona melhor, o PEX ou a tubulação convencional? Bom, tem empresas com visões diferentes, né? Para a tal é tudo sistema PEX, vasos com saídas horizontais, kits hidráulicos, kits elétricos, né? Então, não deu tempo para mostrar aqui, mas a gente usa chicotes elétricos, como os carros, conectores elétricos, né? Um sistema de elétrica inteligente, onde você faz as lâmpadas são acionadas em 24 volts, não é 220 nem 110, com menor campo eletromagnético, que é mais saudável, e economia de energia, né? Então, tem uma diferença grande de empresa para empresa, mas, na visão da Aratal, é isso que a gente usa. Posso responder também? Aqui? Tá. Bom, na Tec Verde, a gente acredita no modelo misto, porque o nosso painel, digamos, como ele sai pronto de fábrica com as instalações prontas, o PEX não agrega valor para nós, porque, digamos, o painel já sai rígido, as posições saem definidas. Então, eu pegar um sistema flexível e enrijecê-lo dentro de um painel, justamente a gente está tirando a proposta do PEX. Agora, para as conexões entre esses painéis, na obra, entre os painéis e os módulos, aí sim a gente vê valor nas tubulações flexíveis. E acabamos trabalhando com sistema misto. Ok. Outra pergunta, que é da Stephanie, eu acho que cabe para os dois também, é uma pergunta bem simples. Qual é o principal obstáculo para a industrialização da construção? Só não vale dar palestra de novo. Essa é para o Paulo. Legal. Bom, há grandes barreiras, né? A tributária é colossal. Eu acho que é um muro que a gente tem que quebrar muito em breve. O programa Construa Brasil, do governo federal, lançado em abril, já prevê a isonomia tributária, já existe um projeto de lei para a isonomia tributária, a gente precisa quebrar essa principal barreira. Essa é a principal. Bom, além dessas, obviamente, eu acho que a convergência da cadeia como um todo em prol da construção industrializada. Na nossa experiência, né, como eu sei, a gente começou gradualmente, com sistemas menos industrializados, painéis abertos, fazendo muita coisa em loco, foi agregando, e nós tivemos a necessidade, não o desejo, de verticalizar cada vez mais, produzir kit dentro de casa, produzir praticamente todos os elementos, quase nada terceirizado, devido a essa fragmentação que a gente tem na cadeia e talvez os sistemistas, os fornecedores de matéria-prima têm, eu diria, talvez uma paixão pelo produto e não pelo problema. A gente precisa focar no problema da construção industrializada e voltar a cadeia para isso. Ótimo. Uma pergunta do Gerson, né, para o Ramon. Conseguimos mexer na tributação do produto? Quase metade do convencional é tributo, e ainda dependemos de matérias-primas importadas, ou a gente já dispõe de fornecedores aqui no Brasil? A gente começou com boa parte da matéria-prima sendo importada, e parte do trabalho que a gente está falando de engenharia de suprimentos é desenvolver a cadeia local. Então, para vocês terem ideia, a máquina alemã que a gente importou, inicialmente tinha que mandar vir prego de navio ou de avião, se tivesse com um pouco mais de pressa. E nós adaptamos, inclusive, as máquinas para funcionar com fixadores nacionais. Então, hoje, a gente consegue ter um abastecimento praticamente todo nacional. Alguns insumos ainda não são produzidos aqui, mas já tem importadores. Então, nós, diretamente, não importamos nada. Okay. Qual que era a outra pergunta? Era isso. Era isso, tá. Isso, é da disponibilização. Ok. E da tributação, era... Da tributação, existe, sim, um peso para esse tipo de construção, e esse é o trabalho que o Brasil Viável vem fazendo aí para contrapor isso. Né?
Acho que vale a pena a gente falar que tem um grupo específico de trabalho, né, a Tec Verde participa dele, que se chama Financiamento Imobiliário e Financiamento e Crédito Imobiliário. A gente está trabalhando com Bradesco, Santander, Itaú, Caixa, né, várias empresas de consumo do lar, várias incorporadoras, justamente para buscar sistemas de financiamento à produção, porque se você produz 85% do que você faz em pouco tempo no chão de fábrica, você não tem capital de giro suficiente para poder suportar um negócio desse. O banco pinga a primeira parcela do financiamento quando o produto está praticamente pronto, né, no campo. Então, esse é um grande entrave. E tem o lado também do consumidor, né, que a gente não tem mais poupança no Brasil. Antigamente, você tinha poupança programada da Caixa, né? O Cioto mencionou isso, lembrou desse fato na semana passada, e a poupança programada era justamente isso, a família fazia a poupança para poder ter crédito quando fosse construir a casa, né? Ou quando fosse comprar o produto, casa ou unidade habitacional. E, hoje, quando você industrializa, como o ciclo é muito curto, essa família não tem poupança suficiente para isso. Então, nós precisamos modernizar o sistema de crédito. O grupo de trabalho do Brasil Viável, que eu mencionei, que ao qual o Ramon se reportou, está trabalhando nessas questões. Vamos criar o CUB da construção industrializada para isso, tá, gente? Precisa. Então, mudanças são importantes e são necessárias, mas elas são difíceis porque o nosso mindset está voltado para a construção tradicional muito longa, etc. A gente precisa mudar. Aí tem algumas perguntas aqui relacionadas à tecnologia, né? Eu acho que seria legal se vocês sintetizassem tanto a tecnologia Tec Verde como a da Aratal. Eles querem saber como é que se fixam as peças, como é que faz o plug and play das instalações, né, elétricas e hidráulicas, e como é que é o tipo de fundação de uma construção modular. Rapidinho. No meu caso, geralmente é uma fundação rasa, né, salvo raríssimas exceções. Você tem um terreno impróprio, praticamente, para a construção. Os painéis e os módulos são conectados por fixadores metálicos estruturais. A gente trabalha num sistema de painel fechado, então não existem como assim, janelas para você fixar os painéis por dentro. Essa fixação externa aos painéis. E a outra pergunta sobre o plug and play. Existem algumas estratégias, tanto para sistemas elétricos quanto hidráulicos, mas no nosso caso, a gente trabalha com um kit especificamente para o forro ou para a cobertura, outro kit que vem pronto na parede, e aí tem algumas janelas de inspeção, que no caso não é uma abertura, né? Como se fosse um ponto único de conexão, que você tampa ali com um espelho cego para conectar esses diferentes elementos em campo, realmente numa atividade plug and play, inclusive com encaixe, que existem agora alguns elementos plug and play que encaixe macho e fêmea, que aí você dispensa o uso de um eletricista nessa fase de montagem e acaba utilizando o profissional só para fazer o teste de continuidade ao final da montagem. Tá, antes que você pergunte, só completando aqui, que caiu mais uma pergunta sobre rede de esgoto, como é que conecta? A rede vem na fundação, no caso, quando a gente trabalha só com sistema painelizado, né? Nos produtos mais simples, a gente tem estratégia de, às vezes, jogar isso para fora da parede, se a gente quiser otimizar custo, mas querendo trabalhar isso dentro da parede, nos prédios, a gente trabalha com grandes prumadas, a prumada dentro do próprio painel, até pela própria característica do espaço existente dentro do painel, inclusive dispensando o uso de shafts. Então, a gente tem flexibilidade, digamos assim, espaço dentro dos painéis para trabalhar. E nas lajes também. Paulo? Bom, bem parecido com o que o Ramon mencionou. Aliás, parabéns pelo conteúdo, tá, Ramon? Excelente. Mas os primeiros produtos da Aratal são casas leves, as fundações são rasas também, geralmente radia para terreno plano, né? As conexões são parafusadas, o chassi para essas casas é metálico, é perfil galvanizado leve, mais perfil de light steel frame engenheirado. As conexões são feitas, como eu disse, elétricas com conectores, né? Enfim, é um plug and play, tanto para hidráulica como para elétrica. No que tange a esgoto, a gente usa canaletas externas às casas, tem um espaço aberto no radier, por onde a gente tira o esgoto da casa e conecta com a rede,
né, que vai para essas canaletas também para todas as redes de utilidades da casa, shafts externos, a gente quer incomodar o mínimo possível o cliente para poder fazer manutenção. Essa. E, por fim, posso fazer mais uma? Duas questões a respeito de custos, né? Se é possível, em sistemas assim, atender aos limites da casa para habitação de interesse social, e se vocês têm algum comparativo entre o custo de uma casa em alvenaria versus uma casa modular como essa que vocês estão fazendo. E aí acabou, pessoal, desculpa aí. Bom, relativo aos custos, apesar dos sistemas construtivos off-site, modulares, serem inovadores, eles já sofrem com um paradigma, que é um paradigma que ele está direcionado a nicho de segmento corporativo, escritórios, enfim, ou nichos onde você precisa velocidade, onde às vezes velocidade é mais importante para custo, onde você usa a construção para rentabilizar com ela. Também, mas, por outro lado, né, como eu mostrei na apresentação aqui, a Tec Verde já conseguiu, digamos, provar que esse paradigma pode ser quebrado quando a gente trabalha o sistema off-site e as capacidades deles voltada para o endereçamento desse desafio, focando na eliminação de desperdícios, na eficiência da produção, para contrapor aqueles custos que são inerentes, né? A estrutura fabril vai estar lá, o custo logístico vai estar lá, então cabe a nós utilizarmos a potencialidade que o sistema construtivo nos dá para não só mitigar esses custos, mas contrapor, e em alguns casos, ficar mais barato. E aí, do ponto de vista da estrutura de custos em si, o que geralmente a gente vê é o custo muito mais atrelado à matéria-prima, à logística, em vez da mão de obra, da construção convencional, mas com um custo direto um pouco superior, que é contrabalanceado pela redução de custos indiretos, atrelado ao ganho de velocidade e simplificação, inclusive dos controles de obra on-site. Bom, para ter custos e preços competitivos, a gente precisa de escala em tudo aquilo que a gente industrializa, né? Então, nós precisamos passar primeiro por esse ganho de escala, né? Ganho de escala, produtividade, como o Ramon colocou, é o que gera para a gente competitividade, né? Então, a gente precisa de mudar as bases de raciocínio, porque não dá para comparar um produto único da construção tradicional com um produto único da construção industrializada. A conta não vai fechar, principalmente com essa questão tributária que a gente já mencionou aqui, né? Agora, no caso da Aratal, o posicionamento é mercado de médio e alto padrão. Não que eu não seja sensível, eu sou muito sensível à questão social, adoraria trabalhar, mas já tem bastante gente fazendo isso, e precisaria de uma estrutura gigante de capital para uma startup para começar por esse setor. No setor onde a gente trabalha, que é média e alta renda, né, os clientes são as loteadoras, eles que dão a escala para a gente, por isso faz sentido o projeto, né? E eu digo a vocês que o preço de venda é bom para eles, para repassarem com a margem deles para os clientes deles. Então, a conta fecha. Exato. Então, só fechando, queria agradecer a presença de todos, a participação, as perguntas. O Ramon e o Paulo, tenho certeza, ficarão à disposição, caso vocês tenham mais dúvidas, mais perguntas a se fazer. O que os dois ressaltaram, que eu acho que é muito importante, assim, principalmente para vocês ainda que estão no curso de graduação em Engenharia ou Arquitetura, o quanto foi ressaltado aqui nas duas apresentações a importância dos projetos e da gestão do processo de desenvolvimento de um produto para se chegar nesse nível. Não dá para fazer conta de metro quadrado de área construída, né? Como vocês viram, o exemplo que o Ramon trouxe, um edifício de 4 pavimentos sendo executado em 6 dias com 7 pessoas. Esse é o custo. Sim, mas tem o custo da logística da empresa, do material mais sofisticado, enfim, para atingir o desempenho necessário. Então, é uma mudança de paradigma da forma como a gente encara o que é a nossa construção, né? Colocar um tijolinho em cima do outro, acho que muita gente consegue fazer, mas resolver tecnologicamente um produto, desde o nascedouro da concepção desse produto lá pelo arquiteto, até que se chegue na fábrica, como foi mostrado aqui, que as coisas são milimétricas, não tem diferença de 10 centímetros, como a gente vê em obras de tecnologia tradicional, são milimétricas.
ou o parafuso entra, ou ele não entra. Não tem uma coisinha que eu consigo fazer, né? Então, muda o paradigma. A gente passa a enxergar a construção civil efetivamente como uma indústria e não como um canteiro de obra onde a gente está produzindo material ainda para poder aplicar e sabe-se lá qual é o desempenho que essa edificação vai resultar. Entenderam? Então, eu acho que a gente está vivendo um momento importante. Os dois estão mostrando que a construção industrializada no Brasil está caminhando a passos largos. O objetivo desses esforços, tanto o Em Rede como a ABC Modular, é promover a integração da cadeia para buscar soluções conjuntas, fornecedores, produtores, incorporadoras e clientes, para que essa indústria realmente seja alavancada e, assim, como uma pessoa de fora que está entrando na área da construção modular desde o ano passado, a gente está vendo que a gente está andando a passos bastante largos. Então, a gente precisa, como os palestrantes do painel anterior também disse, a mudança está acontecendo, vai conseguir acompanhar essa mudança aqueles caras que estiverem acompanhando desde já e correndo atrás do foguete, porque ele está por aí. Tá bom? Muito obrigado. Espero que vocês tenham aproveitado bastante aí a presença deles. Obrigado, Ramon, obrigado, Paulo, pela presença e pelas contribuições aqui no nosso painel. Tá bom? Obrigado, professor. Parabéns.